Aí já iniciei a gravação lá, agora eu vou utilizar essa ferramenta para gravar minha tela aqui e disponibilizar no YouTube para vocês. Pronto. Agora sim. Vamos ver. Legal. Então tá, então a planilha que eu vou utilizar com vocês é essa planilha de folha de pagamento, tá? Então nós temos a coluna de funcionários, tem o salário bruto, tem o salário dia, tem o salário hora, tempo de serviço, faltas, desconto por faltas, vale transporte, vale refeição, quantidade de filhos, salário família, convênio médico, INSS, horas extras que essa pessoa fez durante o mês, o valor da hora extra, o total que ela tem de receber das horas extras que ela fez, um bônus, gratificação e tem lá no finalzinho o salário líquido, tá? Todas as orientações de cálculo, elas estão aqui embaixo, ó. Então, como é que eu faço o salário dia, como é que eu faço o salário hora, né? Como é que eu faço aqui o vale transporte, o vale refeição e assim vai até chegar a gratificação. Não tem o salário líquido, porque o salário líquido a gente vai fazer de uma forma bem tranquila, tá? Então, bom, nesta planilha eu vou fazer assim, eu vou fazendo os cálculos, tá? Dou uma parada e a gente bate um papo, conversa sobre alguma dúvida, ok? Pode me interromper a qualquer momento, a qualquer instante, não tem problema, eu dou uma paradinha aqui, tá? Eu vou ficar também de olho no chat, se vocês tiverem alguma pergunta lá no chat, fique à vontade, pode perguntar, tá bom? Essa é uma ótima planilha para exercitar, tem cálculos simples e tem cálculos um pouco mais elaborados, mas é uma planilha bem bacana para se trabalhar, tá bom? Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, só fazer lá no chat ou só fazer aqui mesmo, é só me interromper, não tem problema, tá bom? Vamos lá. Bom, nós temos então nessa planilha o salário bruto de cada funcionário. E eu preciso saber quanto que ele ganha por dia. Por que isso é importante? Porque se eu for calcular as faltas, na hora de descontar o dia desse funcionário, eu vou saber quanto que ele ganha por dia e ali eu vou ter uma ideia de quanto descontar no dia, tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui ó, o salário bruto, e para encontrar o salário dia, a gente tem uma observação aqui embaixo, ó. Para achar o salário dia, eu pego o salário bruto e divido por 30, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, igual, pego o salário bruto, barra para dividir, 30. Bem simplesinho, é isso mesmo, tá? Você coloca ali salário bruto e divide por 30. 30 que são 30 dias, que é a base de cálculo mensal para o indivíduo receber ali o seu salário, tá? A gente não leva em consideração 31 não, tá? Leva em consideração 30 dias. Vou dar um Enter. Então, esse primeiro funcionário, que é a Adriana Pensal, ela ganha por dia R$32. Tá bom? Abrir a fórmula aqui para a gente analisar. Ela é bem simples, né? Então, é só para a gente ter uma ideia ali de como calcular esse valor por dia. Eu vou dar um Enter aqui. Pronto. Por alguma razão vocês não conseguirem me ouvir, vocês me falam, hein, gente? Vamos ver aqui, tem uma perguntinha no chat. Vamos ver. Não tem nada por enquanto. A Rosilene está perguntando se está me ouvindo mesmo. Na verdade, não, Rosilene. Você perguntou alguma coisa? Eu não ouvi. Rosilene, para mim o seu microfone está fechado, tá vendo? Tá com uma marquinha aqui, ó, no microfone, então ele está fechado. Se você quiser utilizar o chat para perguntar, pode utilizar, não tem problema, tá? Por enquanto, não estou te ouvindo, não. Tá, legal. Depois você escreve aqui no chat, tá bom? Olha só. Então, voltando aqui no cálculo, eu tenho aqui B4 dividido por B30, tá? O resultado.
Ah, Roselene, me diga uma coisa, da última vez que nós fizemos a live, você não conseguia pegar a planilha porque não dava para baixar por aí, você estava com algum problema para baixar, eu te mandei por e-mail. Você quer que eu te mande por e-mail essa aqui também? Se quiser me responder no chat, ou quiser me responder aqui pelo WhatsApp, não tem problema. Tá bom, eu vou continuar aqui, mas qualquer coisa você me dá um toque aqui no chat ou no WhatsApp, tá? Bom, então o salário dia a gente já tem aqui. Eu vou pegar pela alça, dar aquela puxadinha aqui para baixo. Pronto, ele já vai calculando para mim o salário dia de cada um dos funcionários, tá? E agora eu quero saber quanto que ele ganha por hora. Por que isso é importante para mim? Saber quanto que esse indivíduo ganha por hora. Porque ele pode fazer uma hora extra, por exemplo. Se ele fizer hora extra, eu tenho que saber quanto que ele ganha por hora para poder calcular o valor da hora extra, né? Então, para saber o valor da hora, a gente vai pegar o salário bruto e dividir por 220, que são 44 horas semanais com as 5 semanas, tá? Então tá aqui, ó, 220. Eu pego aqui meu primeiro item do salário, né, que é o B de bola 4, né, que é da Adriana Pensal. Venho aqui no salário hora, faço igual o salário, que é o salário bruto, dividido por 220. Então aqui é um processo bem simplesinho, né? Então, não é nada demais também, é um cálculo fácil para a gente realizar. E aí nós vamos descobrir quanto que ela ganha por hora. Vou dar um enter aqui, ó, ela ganha R$ 4,42 por hora. Vou pegar aqui na alça no cantinho, ó, e vou puxar. Então, só para a gente relembrar o cálculo, ó, é o salário bruto dividido por 220. Gente, tudo bem com esses dois cálculos? Tudo bem. Sim. Ok, maravilha. Ok, então tá tudo bem. Bom, então até aqui tranquilo. Vamos seguir agora para o próximo, que é o desconto por faltas. Então, o desconto por faltas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o salário dia e vou multiplicar pelas faltas do indivíduo. Então, o salário dia está aqui, a gente já descobriu no cálculo anterior, e eu tenho aqui a quantidade de faltas. Então, eu pego essas faltas, que está na coluna F, e vou multiplicar pelo salário dia. Então, desconto por faltas vai ser igual ao salário dia vezes o número de faltas. Pronto, então essa multiplicação aqui a gente já vai descobrir quanto que vai ser o desconto por faltas desse indivíduo, tá? Então, nesse primeiro caso aqui dá zero, né? Dá só um tracinho, porque ele não tem nenhuma falta, então não tem por que descontar. Mas se eu pegar aqui na alça e dar aquela puxadinha, a gente vai ver que em alguns casos, ó, ele vai descontar os 3 dias aqui, ó, descontando um dia aqui, tá? Descontando um pouco mais aqui, então ele vai descontando de acordo com as faltas do indivíduo. Vou abrir aqui a fórmula para a gente dar uma analisada, ó, tá vendo? Eu vou pegar o salário dia, asterisco para multiplicar pelas faltas. Tá? Bom, vou pegar pela alça e puxar. Aqui fica com esse tracinho porque está formatado como moeda, tá? Tudo que for zero, ó, fica formatado como moeda, vira um tracinho, tá bom? Bom, agora a gente vai trabalhar com um cálculo que é um pouco mais elaborado, ele é um cálculo que vai exigir da gente um pouco mais de atenção. Então, vamos lá. Nós vamos calcular agora o vale transporte. O vale transporte tem uma orientação aqui abaixo, a gente vai dar uma olhada nela para fazer o cálculo. Ó. Vale transporte. Se 6% do salário bruto for acima ou igual a 40, então será descontado 40. Se não, será descontado 6%. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Essa função não é uma função tão simples para se trabalhar, e essa orientação não é uma orientação para você fazer de forma visual, por exemplo.
Você não vai fazer, por exemplo, 6% sobre o salário, tentar descobrir o que é e você mesmo colocar. Não, na verdade a gente vai fazer uma função que vai construir essa estrutura para nós, tá? Eu vou pegar esse trecho aqui, eu vou copiar, vou explicar para vocês como funciona isso lá no whiteboard, para vocês verem como é esse processo. Deixa eu pegar aqui, vou fazer um quadro aqui no whiteboard. Pronto, eu colei ele aqui, ele está bem pequenininho, e eu vou aumentar isso aqui. Vamos ver se ele mostra como se fosse um texto. Não vai deixar eu colar, vou ter que copiar de novo. Todo o texto. Aí eu vou puxar aqui, esticar esse texto. Aí. Acho que agora a gente consegue enxergar bem, dá para pensar bem aqui nesse trabalho. Só essa fonte que não está muito legal, né? Não sei se dá para essa fonte. Não sei por que não consigo ativar o meu microfone. Tudo bem, você pode utilizar o chat, viu, Roseli? Pode ativar o chat e pode escrever por lá, ou escreve aqui no WhatsApp, não tem problema não, tá bom? Se você quiser mandar uma mensagem de áudio aqui no WhatsApp, ou uma mensagem diretamente para mim, pelo WhatsApp, pode mandar, não tem problema, tá? Às vezes fica até mais. Não, não sei isso. Bom, então vamos lá. O que eu vou fazer aqui com vocês? Vamos entender um pouquinho dessa estrutura. Esse C inicial, ele é uma função chamada função C. A função C, ela é uma função de condição. E ela é uma função que separa em 3 partes, tá? Essa função que a gente separa em 3 partes, ela é uma função para a gente trabalhar com vários dados ao mesmo tempo. Então eu tenho vários dados, quero trabalhar com eles, e aí eu consigo utilizá-lo dessa maneira. Eu vou trabalhando com vários dados e de uma forma muito rápida, tá? De uma maneira rápida e ágil. Então vamos pensar aqui, ó. Essa função talvez seja uma das funções mais chatinhas do Excel. Por quê? Porque ela é uma função que exige muito de você, tá? Então vamos ver aqui como é esse trabalho com essa função. É uma das funções mais pedidas também no mercado, tá? Vamos lá, vou pegar aqui, deixa eu ver a cor do meu lápis aqui, acho que um vermelhinho fica bom. Vamos lá, deixa eu ver se um vermelhinho, isso, tá bom. Então, o nome da função que a gente vai trabalhar é esse aqui, ó, função C, tá? Essa função C, ela é dividida em 3 partes, então tem uma parte aqui, aí eu tenho uma parte aqui, eu tenho uma outra parte aqui, tá? Que são as 3 partes da minha função C. Tá legal? Então, essas 3 partes, elas são separadas por ponto e vírgula. Ok? Então, eu vou ter o início da minha função e o fim da minha função. O início da função é função C. Ok? Então, fica assim. O que acontece aqui nessa estrutura? Eu tenho um teste aqui. Eu tenho uma resposta verdadeira e eu tenho uma resposta falsa. Se eu olhar aqui na minha questão, na minha pergunta, eu vou conseguir montar em cima dessa questão todos os elementos que são pedidos nessa função. Então vamos lá. Eu tenho aqui um teste que diz assim: se eu aplicar 6% do salário bruto, se eu pegar 6% e jogar em cima do salário bruto, se ele for maior ou igual a 40, eu tenho que descontar 40. Tá aqui, ó. Se não, eu tenho que descontar 6%. Qual é o meu teste nesse caso?
Meu teste é esse elemento aqui, ó. Então, essa é a minha primeira parte da função, tá? Então, como é que ficaria isso? Eu colocaria aqui, ó, no teste, 6% vezes o salário bruto, que é o meu B4 lá, né? Deixa eu voltar aqui para a gente ver se é isso mesmo. É o B4 mesmo, que é o da Adriana Pensal, tá? Ele tem que ser maior ou igual a 40. Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Se 6% do salário bruto, então se eu pegar 6% e aplicar no salário bruto, se for acima ou igual a 40, o que tem que acontecer? Ele tem que descontar, então será descontado 40. Então, eu venho aqui e coloco 40. Então, se esse teste aqui, ó, for verdade, se esse teste for verdade, então a resposta é verdadeira. Ele tem que mostrar 40. Agora, se não o quê? Se o desconto não for acima ou igual a 40, então ele tem que descontar só os 6%. Então ele tem que vir aqui e fazer 6% sobre o B4. Tá? Aqui, se você prestar bastante atenção, você vai perceber que a gente tem duas respostas que podem ser aplicadas. Tem uma resposta aqui que pode ser aplicada e tem uma resposta aqui que pode ser aplicada. Depende do quê? Depende do teste. Tá? Então depende dessa parte inicial desse teste para que seja essa resposta 40 ou para que seja essa resposta de 6% sobre o salário. Tá? Deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer um exemplo em cima disso antes de começar a construir a função propriamente dita e vocês terem uma compreensão maior sobre isso. Essa função C, ela é uma função que exige muito de você, porque você precisa pensar como você vai construir, como você vai elaborar. É diferente, por exemplo, de um PROC-V. PROC-V todo mundo fala muito do PROC-V e tal, olha como é que é o PROC-V, é uma função que eu tenho que aprender. Só que o PROC-V ele é mais simples, porque ele tem uma tabela de apoio, ele tem uma tabela para te ajudar a escrever o código, né, para escrever a função. No caso da função C, não. A função C, ela não tem nenhuma estrutura pronta, você que tem que montar. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um salário aqui, ó, de 500 reais, ó, 500 reais, tá? Tem um salário de 500 reais. Aí eu tenho outro salário aqui, vamos fazer assim, de uns 1.000 reais. Tá? Então tenho dois salários aqui. Esse salário de 500 reais, a gente vai aplicar a fórmula e esse salário de 1.000 reais também. Então qual é a fórmula? A fórmula é assim. Vou colocar em vermelhinho aqui para a gente visualizar. Se... Aí tem o teste. Qual é o teste? Se eu pegar 6% e aplicar sobre o salário bruto, que é o nosso SL, vou colocar aqui como SL, e esse resultado for maior ou igual a 40, tem que descontar quanto? Tem que descontar 40. Se não, tem que descontar só os 6% sobre o salário, sobre o SL, que é sobre o salário bruto. Tá? Então vamos imaginar aqui que o salário do indivíduo seja 500 reais. Então vamos lá. Se eu pegar 6% e aplicar sobre o SL, que nesse caso a gente está analisando os 500 reais, e aplicar sobre os 500 reais, quanto que vai dar esse cálculo? Olha só, eu tenho dois zeros aqui, eu vou cortar, eu tenho dois zeros aqui, eu vou cortar. Então, 6 vezes 5 dá 30. Então, se a gente for olhar essa estrutura, se eu pegar 6% sobre o salário bruto, quanto que vai dar? Vai dar 30. É maior ou igual a 40? Não. Então, nesse caso aqui, ó, se eu pegar 6% sobre o salário bruto, ele não é maior ou igual a 40, ele é menor. Portanto, quanto que eu tenho que descontar? Eu tenho que descontar 6% sobre o salário. Ou seja, eu tenho que descontar só os 30. Tá? Agora, vamos na outra situação.
A situação em que o indivíduo ganha aqui, ó, R$ 1.000. Então, a mesma função, tá? 6% sobre os R$ 1.000. Ó lá. Eu tenho 2 zeros aqui, eu vou cortar os 2 zeros aqui do final e faço 6 vezes 10 dá 60. Olhando para a fórmula, ó, 6% sobre o salário bruto, 6% sobre os 1.000, dá 60. 60 é maior ou igual a 40? Sim, é maior. Então, isso aqui é verdadeiro. Se é verdadeiro, a resposta verdadeira é a primeira. Então, eu tenho resposta verdadeira e resposta falsa. Então, o que acontece? Numa tabela onde você tem vários salários, o que vai acontecer é que, vários salários, vários funcionários, né? É que a própria função C, ela vai ficar analisando os salários e comparando para ver se eles são maiores ou iguais a 40. Se for maior ou igual a 40, então isso aqui é verdade, resposta verdadeira. Poxa, legal. 6% sobre o salário não é maior ou igual a 40. Então, isso aqui é falso, vai para a resposta falsa. Nesse exemplo que eu montei para vocês, a primeira situação, a resposta é falsa. Então, ele vai descontar só os 6% sobre o salário. No segundo caso, a resposta é verdadeira, porque deu 60. Se eu aplicar aqui, ó, 6% sobre 1.000 dá R$ 60. Ou seja, ele é maior que 40. Aí, resposta verdadeira, 40. Tá? Essa construção de função, ela é sempre igual, é sempre a mesma, quando você vai trabalhar com outras colunas, tá? O importante é você lembrar que ela sempre tem 3 partes, sempre vai ter 3 partes. Tá? Então, tem a pergunta, tem o teste, tem a resposta verdadeira e tem a resposta falsa. Deixa eu ver aqui, acho que a nossa colega está com dificuldade para acessar aqui a nossa tela. Mayra e Darcy, vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Está enxergando, sim. Acho que a Mayra também está conseguindo. Tô sim. Tá, né? A colega nossa não está conseguindo visualizar. Ok, vou mandar por e-mail então. Tá, eu vou mandar para a Rose por e-mail, que ela tinha me mandado o e-mail dela, que ela não está conseguindo acessar. Só um minutinho, tá, gente? Aqui. Glenn, já mandei para você, tá? Tá lá no teu e-mail. Dá uma olhadinha lá que você consegue baixar, tá bom? Então vamos lá, gente. Aqui a gente vai sempre ter na função C 3 partes. A primeira parte é a pergunta, a segunda parte que é a resposta. Opa, aqui deu uma travadinha aqui. Vamos ver o whiteboard não se depara. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo. É mais fácil para a gente enxergar. Aqui, isso aqui tá
também, isso aqui também. Isso aqui também. Então, vamos lá. A função C, eu tenho que lembrar que ela tem sempre 3 partes. Isso é importante para a gente entender. Então, eu vou ter o termo C, a primeira parte que é a pergunta, a segunda parte que é a resposta verdadeira e a terceira parte que é a resposta falsa. É sempre assim, tá? Isso nunca inverte, ok? Nunca muda de posição, é sempre dessa maneira. Pergunta, resposta verdadeira e resposta falsa, tá? Então, de acordo com essa estrutura que eu tenho aqui, eu vou montar a função e a gente vai analisando, tá bom? Uma outra coisa também legal, acho que vale a pena a gente lembrar e observar, deixa eu tirar isso aqui de cima, que a gente vai conseguir enxergar isso melhor, que as pausas que eu tenho no texto me ajudam a fazer a separação da função, os pedaços, os trechos da função, tá? Então você vai anotar ali que eu tenho os pontos e vírgula separando as 3 áreas nessa pergunta, ó. Se você anotar bem, nós vamos perceber que começa aqui, ó. Se 6% do salário bruto for acima ou igual a 40, então essa aqui é a primeira parte que é o meu teste. Então, será descontado 40. Então, essa aqui é a segunda parte, que é a minha resposta verdadeira. Se não, será descontado 6% do salário bruto. Então, essa aqui é a minha terceira parte, que é a minha resposta falsa. Tá? Então, se a gente pensar nas pausas, dá para a gente ir separando. Quando você for por uma reunião, o ideal é sempre levar papel e caneta para você poder escrever e depois separar com calma o que cada uma dessas partes pode surgir lá na tela para você. Tá? Vamos ver aqui como vai ficar lá na nossa planilha. Olha só. Então diz assim, se eu aplicar 6% do salário e esse resultado for acima ou igual a 40, então será descontado 40. Então vamos lá, vamos seguir como está lá. Então, se, abre parênteses. E aquilo que eu estava comentando com vocês, ó, o teste, ponto e vírgula, o valor se verdadeiro, ponto e vírgula, e o valor se falso. Eu venho aqui, ó, igual se salário bruto, que é o B4, né, vezes 6%. Se você quiser inverter isso e fazer exatamente como está lá na pergunta, que na pergunta, na orientação, né, diz assim, 6% do salário bruto. Você pode inverter aqui, não tem problema, porque é uma multiplicação, tá? Poderia colocar 6% vezes o salário bruto. Tranquilo, sem problema nenhum. Aí ele diz assim, se for acima ou igual, então maior ou igual a 40, tem aquela pausa, o que vai acontecer? Se isso for verdade, se eu pegar 6% e jogar sobre o salário for maior 40, ponto e vírgula, desconta 40. Se não, desconta só os 6%. Tá? Pode ser que nesse momento você pense assim, poxa, eu fazendo a conta aqui de cabeça, eu já sei que 900 e pouco vai dar maior que 40. Então, eu não preciso fazer o pedacinho final. Não, na verdade não pense assim. Sempre faça toda a estrutura. Por quê? Porque a função C não é uma função para você fazer um por um. É uma função para você fazer uma vez e puxar. Porque ela mesma vai analisar e vai te dizer, é 40 ou é 6% sobre o salário, é 40 ou é 6%. É ela quem vai te dar a resposta. Então é importante que você já coloque as duas respostas aqui, tanto a verdadeira como a falsa, tá? Ó, vou dar um enter aqui e ele me deu 40. Ou seja, nesse caso, esse primeiro salário, ele vai ter um desconto de vale transporte de R$40. Eu vou pegar na alça aqui, ó, e eu puxo. Eu já vou abrir a fórmula lá para a gente dar uma olhada, tá? Ó, tá vendo? Quando eu pego pela alça e puxo, ele já vai calculando o restante, ó. 40, 18, 18, 40, 30, tá? Vou abrir a fórmula aqui para a gente dar uma observada melhor, ó.
Legal. Gente, tudo bem com esse trechinho? Darcy, tudo tranquilo? Ok. Tudo bem. Mayra, você tá bem? Tá, tudo bem. Tá bom. A Rose já perguntei aqui no WhatsApp, vamos ver se ela conseguiu fazer também. Deixa eu só te perguntar, essa função que você passou, por exemplo, esse cálculo base do Vale Transporte, é uma regra 6% ou cada empresa coloca o quanto quiser? Não, né, tem uma legislação que rege sobre isso e ele trata dos 22 dias efetivamente trabalhados. Uhum. Tá? Então, aqui é mais um exemplo para a gente trabalhar um pouquinho com a função C, mas são 6% sobre os 22 dias efetivamente trabalhados. Tá? Você pode até construir uma planilha para você, Mayra, baseado nesta, mas levando em consideração os dados da legislação vigente. Tá bom. Lindy, passa. Olha. Vai, Lindy. Não fica na frente. Oi, Rosa. Tô ouvindo você. Tá me ouvindo agora, Eva? Tô. Agora vou ter que começar tudo de novo, porque eu tive que desligar tudo, mas enfim, eu acompanho. Ah, legal. Mas está sendo gravado, tá? Eu estou gravando em 2 formatos, vou disponibilizar também no YouTube e depois vocês conseguem pegar de lá. Tá bom. Tá? Essa função, gente, é uma função que pode aparecer de várias maneiras para vocês, tá? Vai depender muito do contexto que você está trabalhando. Então, quanto mais possibilidades de aplicação dessa função, melhor, tá bom? Eu vou dar um enter aqui. Para a gente seguir com a ideia aqui do próximo cálculo, que é o vale-refeição, vamos ver a orientação aqui embaixo. Ó. O vale-refeição é bem parecido com o anterior. Se 8% do salário bruto for acima ou igual a 60, então será descontado 60. Se não, será descontado 8% do salário bruto. É praticamente a mesma estrutura de cálculo, só vai mudar o percentual e o valor de comparação, que é de 60, tá? Então, ó, igual se, e abre parênteses. Quando eu faço a construção da função, eu sempre levo em consideração todas as partes, tá? Então, se eu vou fazer 8% vezes o salário bruto maior ou igual a 60, então, se isso acontecer, quanto que a gente vai descontar do funcionário? 60. Caso contrário, nós vamos descontar os 8% mesmo. 8%. Então, ele é praticamente o mesmo cálculo do anterior. Vou dar um enter aqui, tá? Vamos ver o resultado. Primeiro dá 60 mesmo. Nossa, a gente... O que é interessante? Quando você estiver fazendo a função C, o ideal é fazer a primeira e já puxar para ele calcular o restante, tá? E é claro que é muito importante que você sempre dê uma olhada nos valores, que pode ser que dê um valor muito discrepante, eu vou falar, opa, peraí, tem alguma coisa estranha, tá? Então, vale sempre a pena dar uma olhada no... E olha só, olha o meu cálculo como eu fiz, tá vendo? Por isso que eu sempre falo que é importante a gente sempre olhar para ver se tem alguma coisa discrepante, ó. 60, 4,80, 4,80, 4,80. Peraí, 4,80 para todos os salários. Vamos ver aqui o salário. Deixa eu baixar só um pouquinho. Ó, vamos ver aqui o salário. Esse salário é 330 reais e 300 reais, ó, tá vendo? Os dois deram 4,80. Embaixo, ó, eu tenho 500 reais e deu 4,80 também. Tem alguma coisa estranha, porque são salários diferentes. Se eu aplicar 8% sobre cada um desses salários, não dá 4,80, vai dar um valor diferente. Então, sempre que você fizer a sua fórmula, mesmo que seja função que você já conhece bastante, e nesse caso aqui é a função C, e vai pegar pela alça e vai puxar, olhe primeiro os resultados antes de você seguir adiante. Aqui está estranho. Então, vamos rever o que diz a nossa orientação. A nossa orientação diz assim:
Se 8% do salário bruto for maior ou igual a 60, então será descontado 60. Se não, será descontado 8% sobre o salário bruto. Então, o finalzinho da minha função é 8% sobre o salário bruto. Se eu olhar o final da minha função aqui, ó, eu fiz 8% sobre 60. Então, esse finalzinho aqui está errado. Então, tem que ser B4, ó. Ou seja, 8% sobre o salário. Tá? Eu gosto de fazer essa observação aqui, porque como a gente faz o primeiro cálculo e já pega pela alça e puxa, às vezes a gente já vai seguindo direto para as outras colunas sem olhar os resultados gerais. Você não precisa bater um valor um na sequência do outro, mas dá uma olhada geral, vê se tem alguma coisa estranha ali que possa te chamar a atenção, tá? Aí, vou dar um Enter depois da correção da fórmula, vou clicar no resultado, pego na alça e puxo. Ó, agora sim, ó, tá vendo? Então, o indivíduo que ganha ali R$300, ó, R$330, ele tem 26,40 de desconto. O outro que ganha 300 tem 24 de desconto. O outro que ganha 500 tem 40 de desconto. Então agora tá tudo certo, tá? Vamos pro próximo aqui, ó. Salário família. Bom, o indivíduo que vai ganhar salário família é aquele que tem filho. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo no que diz a orientação. O salário família. Se a quantidade de filhos for 0, então não recebe salário família. Bom, isso é bem óbvio, né? Então o indivíduo não tem filho, portanto ele não tem por que receber um salário família. Agora, caso contrário, ou seja, se ele tiver filhos, o que vai acontecer? Ele recebe 2% do salário bruto sobre a quantidade de filhos. Então ele vai receber 2% para cada filho, 2% do salário bruto para cada filho. A gente tem de novo uma função C, porque eu tenho duas possibilidades aqui de resposta naquela coluna. Pode aparecer 0, porque ele não recebe salário família, ou pode aparecer um valor que ele vai receber por filho. Então são duas possibilidades. E para isso eu tenho um teste aqui, ó. Se a quantidade de filhos for 0. Então se ele tem 0 filhos, não recebe, é 0 também. Caso contrário, ele vai receber a quantidade de 2% sobre cada filho. Então, se a gente olhar aqui, nós vamos ver que também tem a vírgula separando, tem umas pausas aqui que separa. E assim a gente consegue montar a nossa função. Nem sempre as informações vão vir tão separadinhas, tão bonitinhas assim. Às vezes você vai ter que sentar, escrever e montar na mão para poder criar sua função, tá? Então, a gente está falando de quantidade de filhos e se for igual a 0. Vamos ver aqui. A quantidade de filhos está na coluna J, tá? E a gente vai calcular o salário família na coluna K. Então ele estava dizendo assim, se essa quantidade de filhos que está aqui do lado esquerdo, ó, for igual a 0, se nós olharmos aqui, ó, se a quantidade de filhos for 0, vou voltar lá, ó, se a quantidade de filhos for 0, o que vai acontecer? Ele vai receber o que de salário família? Ponto e vírgula. 0. Vai receber nada. Tá? Se não, ponto e vírgula. Se não o quê? Se não, ele recebe. E ele recebe quanto? Ele recebe 2% sobre o salário bruto, então vezes o B4, para cada filho, ou seja, vezes o J4. Então, ele recebe 2% do salário bruto para cada filho que ele tem. Gente, só lembrando que esse exemplo de salário família é só para a gente trabalhar com função C, tá? Na verdade, tem uma legislação própria para salário família. Até 14 anos recebe um valor, depois até os 16 recebe outro, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro bem. Mas tem que dar uma olhada na legislação, tá? Bem, eu vou apertar o Enter aqui, a gente vai ver o resultado do primeiro valor. Olha lá, R$ 38,92, tá? Deixa eu só alinhar isso para a esquerda, tá? E pronto. E vou abrir a fórmula para a gente olhar. Olha lá.
Bom, gente, tudo bem, né? Posso dar um enter aqui? Uhum. Tudo bem. Vou pegar então pela alça, vamos puxar, temos ali, ó. Esse não tem filho, recebe quanto de salário família? 0. Esse não tem filho, recebe quanto? 0. Os demais vão receber, então, 2% do salário bruto para cada filho, tá? Convênio médico. Vamos fazer um cálculo também do convênio médico. Vamos lá. Nas orientações, a gente tem convênio médico. Então, se o salário bruto for abaixo, ou seja, menor, né, que 500, repare que nesse caso não é menor igual, tá? É só abaixo. Então, se ele for abaixo de 500, então receberá, olha, o desconto, né, será de 5% sobre o salário bruto. Caso contrário, o desconto será de 10%. Então, mais uma vez, a gente tem uma função C, tá? Uma condicional e 3 partes aqui da função. A primeira parte, a segunda e a terceira parte. Vamos fazer a construção, então, da nossa função. Deixa eu só alinhar isso aqui à esquerda, porque fica melhor para a gente enxergar. Ótimo. Igual e abre parênteses. Se o salário for menor que 500, então se o B4 for abaixo, né, de R$500, será descontado 5%. Sobre quem? Sobre o salário bruto. Se não, ponto e vírgula, se não o quê? Se não, será descontado 10% sobre o salário bruto. Isso, tá? A gente fechou ali, acabou a situação. Vou apertar o Enter aqui para a gente ver o resultado. E está lá, 97,30. Esse salário, ele é 973, se não me falha a memória, que é bem maior do que os 500. Então, ele está batendo na resposta falsa, está batendo aqui, ó, nos 10%. Então, a mesma coisa dos anteriores. Eu faço o primeiro cálculo, dou o Enter, pego na alça e puxo. Bom. E aí a gente já vai ter o resultado para todos eles. Ok? INSS, vamos dar uma olhadinha lá. O INSS, ele tem uma legislação também própria, tem uma tabela do INSS que tem que ser seguida, tá? A tabela de alíquotas. Aqui é só um exemplo para a gente ter uma ideia de como funciona a função C, mas o ideal é trabalhar com PROC-V quando a gente está usando o INSS, porque tem uma tabela, tá? Então tá aqui, INSS. Se o salário bruto for acima, então aqui a gente está trabalhando com um maior, né? Se o salário bruto for acima de R$750, então será descontado 9% do salário bruto. Se não, será descontado 7,5% do salário bruto. Tá? Então a gente vai seguir a mesma linha de construção, só trocando, né, o símbolo para maior, o valor para R$750, 9% e 7,5%. A construção é bem parecida com a anterior. Então, vamos aqui, abre parênteses, nós vamos ter aqui, então, o salário bruto maior que 750, vai ser descontado 9% sobre o salário bruto. Caso contrário, será descontado 7,5% sobre o salário bruto. Fecha aqui o parênteses, ó. Aqui embaixo, então, é só puxar para a gente ter o resultado. Deixa eu puxar aqui para a gente ver o resultado, já abre a forma para a gente analisar, tá? Canal.
Legal, gente. Vamos seguir aqui para o próximo. Qualquer coisa vocês me interrompem, hein? Olha lá. O valor da hora extra. Isso aqui é interessante. Então, a primeira aqui é a Adriana Pensal. Ela fez nesse mês 40 horas extras. Então, fez 40 horas a mais, né? E a gente vai calcular aqui quanto que ela deve receber pela hora extra e depois quanto que deu essas 40 horas que ela fez a mais, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que diz o valor da hora extra. É um acréscimo de 50% sobre a hora, né? Sobre o valor da hora. Então, esse acréscimo, a gente vai pegar o valor da hora e vamos colocar mais 50%. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O salário hora da Adriana Pensal é R$ 4,42. A gente tem que aumentar isso aqui em 50% lá na hora extra. Então, quando ela trabalha no período da hora extra, ela ganha 50% a mais. Então, se eu pegar isso aqui, ó, esse valor cheio da hora, e dividir ele por 2, eu vou ver quanto que é 50%. Vai dar R$ 2,21, né? Esses R$ 2,21, ela ganha a mais. Então, vamos analisar. Ó, a célula é a D de dado 4. E a gente vai calcular isso aqui no valor da hora extra. Então, igual D de dado 4 vezes 50%. Se eu parar aqui, eu só estou descobrindo quanto é 50% sobre o valor da hora. Tá? Vamos ver aqui, quanto que é 50% sobre o valor da hora? R$ 2,21. O que isso significa? Significa que ela ganha R$ 2,21 a mais do valor da hora que ela já trabalha. Então, ó, vou abrir a fórmula aqui, a gente vai ter R$ 2,21, que é esse cálculo que está dando, mais o valor da hora normal, que é o dela, ou seja, mais D4. Então, quando ela está trabalhando na hora extra, ela vai ganhar R$ 6,23. Então, imagina a situação que a pessoa que trabalha, deixa eu abrir aqui a fórmula, né? Para ficar melhor, pronto. Imagina a situação, a pessoa que trabalha das 8 da manhã até as 5 da tarde, quando ela extravasa o horário das 5 e vai trabalhar até as 6, essa 1 hora a mais já é 1 hora extra. Então ela não ganha mais R$ 4,42, ela ganha nesta hora de 5 até as 6 da tarde, ela vai ganhar R$ 6,63. Tá? É isso que ela vai ganhar nesse período. Tá? Vou pegar aqui pela alça e a gente vai puxar. Pronto. Então tá. Só que a Adriana Pensal, ela fez 40 horas extras, ela fez 40 horas a mais. E cada hora dessa que ela fez a mais custava R$ 6,63. Então, quanto que deu no total? Vamos fazer aqui, ó. Igual 40 vezes 6,63. Então vamos ver quanto só de hora extra, além do salário bruto, é claro, né? Mas quanto só de hora extra ela vai receber. Vamos dar um enter aqui. R$ 265 só de hora extra, tá? Isso depois vai ser acrescentado ao salário. Vamos pegar aqui pela alça, vamos puxar, tá ali o resultado. Bom, vamos ao bônus. Vamos ver o que diz o bônus, qual é a orientação que a gente tem aqui no bônus. O bônus não tem assim, nenhum cálculo tão elaborado, né? Mas um cálculo rápido. 3,5% sobre o salário bruto. Então, você não tem nada demais, é só fazer essa aplicação. 3,5% sobre o salário bruto. 3,5% vezes o salário bruto, tá? Então, opa, não é mais, é vezes, tá? Vezes.
Enter aqui para a gente ver o resultado. Faltou igual, né? Que feio. Faltou isso. Vai, por favor. Pegando aqui pela alça. Vamos puxar. Tá. Gente, a gratificação agora. Vamos ver a gratificação? A gratificação, ele fala do tempo de serviço. Se o tempo de serviço for acima ou igual, então a gente tem aqui, ó, maior ou igual a 3, então tempo de serviço maior ou igual a 3, receberá 3% sobre o salário bruto. Se não, receberá 1,7. Vamos encontrar primeiro esse tempo de serviço, né? Vamos ver aqui em cima na nossa planilha, nós vamos ver que o tempo de serviço está na coluna E, tá? E a gente vai aplicar os percentuais de 3% e 1,7% sobre o salário bruto. Tá bom? Então vamos lá. Gratificação, então igual se esse tempo de serviço, que é o nosso E4, for maior ou igual a 3, ganha esse 3% sobre o salário, se não, vai ganhar 1,7% sobre o salário. Vou apertar o Enter aqui, vamos ver o resultado. Pronto, tá. Dá uma esticadinha aqui nessa coluna, que está muito apertadinho aqui. Pronto. 29,19. Vou abrir a fórmula mais uma vez, para a gente ver o resultado. Olha lá. Então, se o tempo de serviço, que é o E4, for maior ou igual a 3, vai ter 3% de gratificação sobre o salário. Se não, se ele estiver abaixo disso, abaixo dos 3, a gente vai então ter uma gratificação de 1,7% sobre o salário. Tá? Vou dar o Enter aqui. Bom, vou pegar pela alça e a gente vai puxar. Tá? Maravilha. E agora o final, é o último. Salário líquido. Salário líquido, a gente soma todos os proveitos e subtrai todos os descontos. Então, tudo que for desconto, a gente vai tirar. Tudo que for benefício, tudo que o funcionário receber, a gente soma. Tá bom? Então, vamos ver quais são as colunas que a gente vai somar, quais são as colunas que nós vamos subtrair, né? Vamos ver aqui primeiro, para depois começar a fazer. Vamos ver aqui ao lado esquerdo. Ó, salário bruto é uma coluna que a gente vai somar. Então, o salário bruto está aqui, ó, B de bola, 4. O que mais? Vamos ver aqui. Salário bruto foi. Salário família. Salário família a gente vai somar. O que mais? Total de hora extra nós vamos somar. Bônus nós vamos somar. Gratificação nós vamos somar. Tá? O que nós vamos subtrair? O que a gente vai descontar? Então vamos lá. Nós vamos descontar desconto por faltas, nós vamos descontar vale transporte, nós vamos descontar vale refeição, vamos descontar convênio médico e vamos descontar INSS. Tá? Então são esses valores que a gente vai trabalhar. Vamos começar então, ó, colocar aqui igual. Primeiro, eu vou somar e depois eu vou subtrair, tá? Então eu vou somar o meu salário bruto mais salário família mais total de hora extra mais
o bônus mais a gratificação. Então, ó, P4 mais K4 mais P de pato 4 mais Q de queijo 4 mais R4. Subtraindo todos os descontos. Então, eu tenho aqui, ó, desconto por faltas, menos vale transporte, menos vale refeição. Então, ó, comecei a descontar desconto por faltas, menos vale transporte, menos vale refeição, menos convênio médico e menos INSS. Tá? Então, essa é uma maneira da gente fazer ali o cálculo. Então, repare que depois do R vem menos G4, menos H4, menos I4, menos L4 e menos M4. Vamos apertar o Enter aqui para a gente ver o resultado. Pronto. 1055. Deixa eu abrir a fórmula aqui para a gente dar uma olhada. Ó. Vou dar um Enter mais uma vez. Pegar pela alça aqui e puxar. Pronto. Essa planilha está finalizada, gente. Ó. Foi toda respondida, tá? Eu vou salvar lá com outro nome, colocar o finalzinho ali, concluído, tá? E vou disponibilizar para vocês poderem ter as duas planilhas, tanto a primeira que eu já disponibilizei, que não está respondida, como essa que já está respondida. Deixa eu salvar aqui. Posso aí... só ver o final? Claro, claro. Perdãozinho. O líquido, né? Uhum, isso. Tá certo. Não, consegui. Obrigada. Imagina. Deixa eu salvar aqui arquivo, salvar como. Vai ser folha concluída. Pronto. Pessoal, alguma dúvida sobre alguma função, alguma coisa que se de repente passou batido ou passou, e você fala, eu queria perguntar aquilo, mas agora já foi e tal. Pode perguntar, não tem problema. Deixa eu ver se tem uma pergunta no chat. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Não, Não. para mim, tudo bem. Tudo bem? Uhum. Tá bom. Posso encerrar aqui, então? Pode sim. Legal. Eu vou colocar a respondida aqui, já, se vocês quiserem já baixar. Deixa eu colocar aqui no Teams. Vou colocar também